Na última vez que em 186 anos que esta casa cassou um senador, estabeleceu-se de maneira informal um precedente, o de faltar com a verdade no uso da tribuna. Por esse viés, nem há discussão. Se alguém checar o discurso de um orador e houver trecho em desacordo com os dados, estará aberto o caminho da cassação. O parlamentar diz a verdade, mas ela tem muitos donos, muitos intérpretes. Para citar Protágoras, citado no relatório do próprio relator. A verdade de um não é a verdade de outro, porque ela tem múltiplos lados. Um deles é a da divulgação montada, editada e exagerada. Se for divulgado que a frase falada na tribuna contradiz a verdade, levante a cabeça que a guilhotina vai ceifar-lhe o pescoço. É muita teoria para a prática triturar. A expectativa é, depois dessa injustiça tramada contra mim, ampliar a confusão e a insegurança jurídica. Enquanto se decide conceituar verdade e quebra de decoro, cada qual a seu modo, se eu for cassado, serão 26 precedentes de A a Z. A. Acabar vítima de grampos, perder o mandato, mesmo que os grampos sejam ilegais, e depois a justiça invalide o conjunto probatório inteiro desde a origem. Z. Zelar pela unidade da federação que o elegeu. Perde o mandato, mesmo que para defender seu Estado tenha de ir a órgãos públicos estando na oposição. Trate de temas dos quais discorde e se humilhe para ser recebido em ministérios. O que antes era chamado de virtude e atenção ao público passa a ser precedente de quebra de decoro, que sem gradação da pena é punível direto com perda de mandato. Falei só o A e o Z, mas fica proibido também, por exemplo, informar alguém sobre uma proposição que tramita no Congresso Nacional, ainda que o parlamentar que conversa ao telefone nada faça para o projeto andar e que seja inclusive contra o teor da matéria. Quem determinou essas regras? Ninguém. Onde elas estão escritas? Em lugar nenhum. Não estão na Constituição, nem no regimento interno, nem no Código de Ética, estão apenas na jurisprudência do nada e na doutrina de coisa nenhuma. O relatório diz que menti ao informar que desconhecia as atividades ilegais de Carlinhos Cachoeira e fundamenta essa ilação com uma série de outras ilações. Já contei aqui na semana passada a boa literatura produzida no relatório, principalmente quando busca na CPI dos bingos o suposto liame entre mim e os negócios ilícitos de Cachoeira. Desmontei com números a tese de que fui participante ativo daquela comissão. O relatório diz que fui membro suplente. O relatório informa que tive, abre aspas, intensa participação como implacável inquisidor. Nem se eu quisesse, teria como ser implacável, porque quase não fui à CPI. Fiquei como suplente de 23 de junho a 30 de agosto, com as férias no meio, com o recesso no meio. E retifico o que disse em pronunciamento anterior sobre o número de dias. A CPI durou 356 dias e fui suplente por 68 dias. Então é evidente exagero querer me ligar aos subterrâneos dos jogos apenas por ter sido suplente durante 2 meses em uma comissão prolongada por 1 ano e da qual pouco participei efetivamente. A mirabolante narrativa de eu ter me relacionado com um empresário internacional não dispõe de qualquer consonância com a realidade. Primeiro, que não há link entre as gravações, daí o fato de elas serem completadas com a criatividade de quem redigiu. Segundo, admitir ter encontrado o dito empresário algumas vezes porque havia interesse dele se estabelecer em Santa Catarina e me procurou através de um advogado honrado e ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, e eu sou amigo do secretário que cuidava da respectiva área naquele estado. O que isso tem a ver com quebra de decoro ainda será tema de tese acadêmica. No depoimento ao Conselho de Ética, respondi acerca da presença de Carlos Cachoeira na economia goiana. Ele tinha concessão dos jogos que, na época, eram lícitos, tanto em Goiás quanto em outros estados. Cachoeira ganhou a concessão da loteria do estado de Goiás desde antes de eu ser secretário de Segurança. Eu saí da secretaria e ele continuou. Senador Demóstenes, eu já lhe concedi um tempo, vou lhe conceder mais 2 minutos para que Vossa Excelência possa concluir. Não sei se o tempo seria suficiente, mas a presidência... 5 minutos agora.
Eu vou conceder 5 minutos a Vossa Excelência, em função da sua defesa. Então, dizia que eu saí da secretaria e ele continuou explorando os jogos legalmente. Depois de o Supremo decidir pela ilegalidade dos jogos, o próprio Cachoeira dizia para seus amigos e para todos com quem convivia que se mantinha na economia formal. Como os jogos permitidos eram apenas da Caixa Econômica, ele contava que havia se retirado do ramo. Só ao eclodir a Operação Monte Carlo se tomou conhecimento das atividades agora denunciadas. Ressalte-se que não é habitual em relações de amizade desmentir quem informa acerca de seus negócios ou perguntar a origem do dinheiro que pagou um presente de casamento. No relatório é citado Tocqueville, na esperança de enquadrar o meu caso num hipotético, abre aspas, exercício da ditadura de maioria, chamado de, entre aspas, legítimo, e agora a seguir enfatizado com a repetição, legítimo. Tocqueville não serve para exemplificar o que venho sofrendo, mas a tirania descrita por ele é exatamente a mesma. Vou transcrever um trecho de Tocqueville constante do relatório, abre aspas, você permanecerá entre os homens, mas perderá seus direitos à humanidade. Quando se aproximar de seus semelhantes, eles fugirão de você como de um ser impuro. E os que acreditam em sua inocência, mesmo estes o abandonarão, porque outros fugiram dele por sua vez. Vá em paz, deixo-lhe a vida, mas deixo o pior para você do que a morte. Fecho aspas. Fiz das teorias de Tocqueville o balizador de grande parte dos textos apresentados durante meu mandato. E, portanto, em vez de lembrado para me derrubar, o trecho de sua escrita vai servir de alerta para a injustiça que estão cometendo comigo. Se a intenção com esse parágrafo de Tocqueville era me desanimar, ocorreu o oposto, me serviu de alento. É a narrativa do meu dia a dia, desde que começou a insidiosa campanha contra a minha honra. O relatório fala que quem está fazendo isso comigo é a legítima ditadura da maioria. Discordo, não é a ditadura da maioria, é a ditadura da perseguição, que aproveitou um relatório vazado criminosamente, divulgou em pílulas os autos de um inquérito sigiloso e minou a resistência de quem acreditava em mim. Os que acreditavam em minha inocência e me abandonaram, o fizeram porque foi colocada sobre seu peito uma enxurrada de notícias baseadas em áudios montados e frutas de gravações ilegais. Os que acreditavam em minha inocência continuam acreditando, porque eu continuo inocente. Eles apenas não quiseram ser, também eles, as vítimas da vez. Os que fogem de mim não fazem porque me considerem um ser impuro. Eles o fazem porque a mídia considera impuro quem de mim se aproxima. Eles não fogem de mim, eles fogem das impuras garras das ditaduras da mídia. O final do texto de Tocqueville, constante do relatório, também é preciso. A desonra é pior do que a morte. Por isso é que eu preferi lutar para provar a minha inocência e salvar o meu mandato. Por isso eu preferi a vida, porque eu tenho honra. Não é questão de ditadura da maioria, conforme está no relatório, é a questão de honra e de vida. A maioria do Senado vai reconhecer que não quebrei o decoro parlamentar, que a representação é inepta, que as provas são ilegais, que os áudios precisam de perícia para averiguar as montagens, que um mandato de senador é muito maior do que qualquer campanha contra a honra. A maioria do Senado vai entender que a cassação de um mandato é a medida extrema aplicada a atitudes extremas. No início, eu era acusado de cometer horrores, e o próprio relatório já derrubou a maioria dos absurdos. Caíram as principais acusações, mas a pena continua a mesma. Pouco importa o que eu seja acusado de ter feito. Ainda que eu fosse culpado, não teria direito à gradação da pena. Para a campanha de perseguição, só serve a cassação definitiva do mandato, com perda dos direitos políticos por quase 2 décadas. E isso a ditadura da mídia não vai ter, porque a democracia da maioria do Senado não vai permitir. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela tolerância de Vossa Excelência.